Olá, olá! Minha live agora. Ai, com o querido Marcel Gandra. Meu Deus! Nós vamos falar de talentos. Eu já vou começar até a digitar aqui. Vou até escrever agora. Talentos. Oi, Magdinha. Ah, o Marcel já tá aqui. Deixa eu pinar o assunto. Que o assunto acabou de chegar. Talentos nas empresas. Como eu vou colocar assim, ó. Talentos nas empresas. Temos. Eu gostei, sabia? Dessa colocadinha. Oi, Ale, tudo bom? Macau, meu Deus! Oi, Tamara, tudo bom? Vai conhecer o Marcel, hein, minha fofa? Pin comente. Deixa eu ver se eu pinei certo. Pinei. Deixa eu chamar meu querido. Deixa eu ver se ele já aparecerá. Eita! Tá chegando, tá chegando. Ai! Fala, Cris, tudo Fala, bem? meu querido, tudo ótimo. E você? Como é que você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Como é que tá? Te vejo e te escuto super bem. Então tá bom. Olha lá pra você. Dá pra enxergar ali, ó? Como? Onde? Não. Ah, bem-vindo! Ah, que legal! A pessoa, Obrigado, a Cris. pessoa sabe escrever ao contrário. Novas habilidades em tempos de pandemia. Não é? Não, assim, eu tenho um escritório. Você sabe que assim, antes da gente começar, que o pessoal começa a aquecer os motores, Pati Rocha tá aqui, querida. Que legal. Já tô vendo um monte de talento entrando por aqui. A Márcia, lindeza. Ana Rosov, Olha querida. só, não acredito. Temos A história, hein, Carol, nós nessas Thaís. conversas com Ana Rosoli. Nossa, a Ana é uma maravilha. Ah, Samanta, lindeza. Tudo bom? Amiga minha. É... Como é o nome? Diego Alveno, é isso? Diego E... Alveno. Isso é das antigas também, né? A Ana. Mas você sabe o que eu estava começando a falar? Que é assim, né? Sou uma pessoa de. Como é que fala? Afastamento social, né? Como é que a gente está agora? Distanciamento social. Distanciamento social. As pessoas, você não está sofrendo. Eu falo, então, não, eu sou uma pessoa em distanciamento social, né? Sempre. E aí eu não sofro. Eu estou há 5 anos trabalhando em casa, né? Mais até, porque eu tenho escritório e tal. E aí eu sou bem dedicada, bem. Tem que ter essa coisa, né? De você ter disciplina, porque não pode tudo no online, também não pode tudo o fato de você estar em casa, você tem que trabalhar bonitinho, tá? Então tem uma série de coisas, de posturas que você tem que ter para poder ter um retorno legal, né? Bom, agora, assim, já tem um pessoal aquecido aqui, eu acho que já dá para a gente fazer aqueles preâmbulos. Gente, Legal. mais uma super live ao pessoal da Red Fitness, meus clientes queridos, Ronaldo e Ellen. Então, essa semana é uma semana de live para falar de pessoas, para falar de talento. Já vi um monte de gente entrando ao Ralph aí. Maurício, querido, a gente não vai conseguir falar de todo mundo, porque primeiro que eu não enxergo, e segundo que se eu não prestar atenção no Marcel me perco, não enxergo nem de óculos. Já quero avisar vocês que a gente está aqui super à disposição. Caso apareçam dúvidas, Marcel, me ajuda, tá? Caso você veja Maravilha. alguma coisa, algum comentário, que você se sinta aqui, cara, quero responder isso, a casa é sua, você é super bem-vindo, né? Legal. Então, se vocês toparem, quiserem, gostarem, estiver achando que tá legal, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, dá o coraçãozinho do lado, tem um aviãozinho, indica para amigo e vai conversando com a gente, vão falando entre vocês, vão se apresentando aí, porque o mais legal das lives é gerar conteúdo, amizade, parceria e relacionamento. Ó, o Gui chegando, lindezo, Que tá legal. bom? Para quem não me conhece, eu acredito que a grande maioria conhece, eu sou a Cris Santos, eu tenho uma empresa chamada Brainfit, eu sou uma pessoa que gerencia pessoas, né? Então, meu ativo é gente, pessoas, RH, talentos, entrega de resultado, prosperidade para a vida e para o trabalho. Então, a gente não faz processo seletivo, a gente não faz treinamento e a gente não faz consultoria. A gente faz relacionamento, a gente dá prosperidade e a gente prepara para a vida. Isso a gente faz. Legal. E eu, né, tenho curso online, né? Nesse momento de pandemia é bom falar, né, que as pessoas saibam disso, né?
Então, eu tenho curso online, meu PDF do meu livro, que está aqui, ó. O pessoal tem gostado, mais de 500 downloads. Então, assim, a galera tá super gostando, tá disponível, PDF gratuito, então vocês podem se divertir à vontade. Agora é o seguinte, papel, caneta na mão, que eu tenho certeza que o Marcel vai dar um monte de dica, eu vou cutucar, ele vai me cutucar, porque a gente é amigo, a gente, né, Marcel, a gente tem uma sinergia É super isso mesmo. bacana, não só de pessoa, como de trabalho, né, mas como amigos, né, que eu tenho maior. E assim, cara, eu chamei um talento para falar de talento. Olha que coisa mais óbvia. Que legal. Quando escolhi o tema, escolhi e falei, cara, eu tenho que chamar o talento, falando do talento. Então agora a gente quer aprender com você como é ser essa pessoa. Marcel, conta pra Caramba. gente um pouquinho quem você é, o que você faz. Marcel Vamos na lá. área. Manda. Obrigado, Cris. Obrigado a turma toda aí que já está acompanhando. Uma série de amigos vinha entrando por aqui. É uma delícia, né? Tá sentindo como se esse papo todo mundo estivesse aqui perto. Não é? Primeiro, Cris, é um desafio enorme falar de talento para você que é faixa preta em gestão de pessoas. Mas eu estou pensando que eu não estou falando para você, eu estou falando contigo. E aí a nossa conversa sempre flui de um jeito super legal. Assim, acho que quando eu fiz a primeira chamada, que a gente ia bater esse papo, o que eu mais gosto desse nosso papo é que você é aquela pessoa que vai direto ao ponto, cara. Assim, vai tocar na ferida, consegue falar para as pessoas aquilo que é legal ser falado. E é verdade, assim, acho que para quem lida com pessoas tem uma dificuldade enorme de ver esse tipo de atitude, né? E acho que o principal é saber fazer isso com carinho, mas com a dureza quando necessário também, né? A quem trabalhou comigo, a turma brinca, né? Que, puto, o Marcel dá bronca sorrindo, porque eu tenho um pouco esse perfil, e aí a pessoa fala, putz, eu não consigo falar não, porque aí ele me pede, tal. Mas é engraçado, porque eu acho que quando você pensa em talento, né? Assim, primeiro, como categorizar, né? Como é que o talento aparece? Como é que ele surge? E o que faz isso ficar facilmente identificado, né? E eu acho que muitas vezes, assim, eu tive gratas surpresas na trajetória de gente que, de fato, surgiu como um talento. E sabe por que surgiu? Porque a gente teve a possibilidade de se aproximar. Porque, às vezes, a gente vai com um monte de preconceitos, né? Na nossa cabeça, quando a gente vai... vamos ter uma equipe nova aqui que a gente vai passar a gerir, né? E acho que era talvez uma questão política que se via na liderança antigamente, que é assim, putz, então o cara vai lá e leva o time inteiro dele, e eu achei tão mais legal, ao longo da minha trajetória, conhecer times novos, do que ficar sempre, então vamos colocar a turma debaixo do braço e vamos levar, porque é aí que surge a oportunidade, é aí que a gente amplia relacionamento, é aí que... Então, puxa, quando você me provocou no assunto talento, a primeira coisa que eu pensei falar assim, como é que a gente identificou ao longo da trajetória pessoas talentosas do nosso lado, né? E aí acho que talvez o primeiro passo foi tentar chegar perto, né? Chegar mais perto para entendê-las. E aí isso me fez, despertou assim, primeiro super grato por estar aqui, por poder falar um pouco dessa trajetória, mas foi o que me provocou aqui, fez pensar, antes da gente vir para essa conversa, de que os talentos que eu fui me deparando ao longo da trajetória foi porque tivemos a oportunidade de nos aproximar, né? Por qualquer motivo, às vezes por um projeto de trabalho que a gente está fazendo em conjunto, às vezes por uma pura afinidade de comportamento e parece que o santo bate e tal, mas o fato de estar próximo gerou essa oportunidade. E acho que os modelos hierárquicos antigos e tal não permitiam isso, né? E aí acho que uma geração que começou a despontar em termos de liderança, começou não sei se porque o caminho foi já diferente, ou porque o novo comportamento deles é assim, de demonstrar aquilo que desejam desde o início e falam mesmo, né, as gerações mais novas, e isso é tão legal, porque você vê, eles vão participando ativamente da trilha que eles vão percorrer na profissão, e acho que muita gente, talvez da nossa geração para trás, eu digo muita gente, né, foi sendo conduzida, de repente até assumiu posições de liderança, mas depois falou, cara, fiquei um tempão ali em posição de liderança, mas não era aquilo que era o que me brilhava os olhos e tal.
E eu lembro uma passagem de uma grande amiga, até hoje, ainda está lá, professora, gestora da parte de Platinum, programa para terceira idade na Companhia Atlética, que é a Marta. Eu lembro da história porque, por várias vezes, foi ofertado para ela assumir coordenação. Na época, lá atrás, e aí ela falou, puxa, mas não é o que eu quero. E aí, com uma clareza, com uma sensatez e tal, e que as pessoas, os pares falavam, puxa, mas como é que você não vai querer subir para a posição e tal? E lá atrás, ela com essa clareza que não era a hora, que não era o momento, que ela queria curtir a função, a profissão que ela fazia e tal, o atendimento, tão bacana, assim, um nível de maturidade, entendimento e clareza lá de trás, e o que eu vejo é que essa moçada hoje tem isso, né? Mas, Cris, eu tô fazendo esse preâmbulo, mais falando do porquê me motivou toda essa história de talento. Não, acho que a vibe aqui não é falar muito de mim. Hoje eu, brevemente, passo no fitness aqui há 20 e poucos aninhos. A gente para de contar depois dos 20, é mais legal. E aí... Ixi, eu parei de contar há 15. Pois é. Então participando aí em algumas redes de academia, hoje na Bluefit como um multifranqueado, né? Faço a gestão de 10 lojas franqueadas da Bluefit e estamos aqui na luta também, como todo mundo, na pandemia, pensando todas as soluções, pensando o que fazer depois, durante e depois, para que a gente viva essa nova fase, né? É isso. Menino, agora é o desafio máximo, né? Mas de verdade, quando você falou uma coisa boa, né? Que ontem eu tive um papo muito maravilhoso também com a Nani, né? E a Carol falando que eu falo muito disso no livro, né? A questão do autoconhecimento, que é uma coisa que ontem, na conversa que eu tive com a Nani, a gente estava falando que, assim, parece que como escala profissional, como o nosso mercado, ele tem uns níveis de escala profissionais que são limitados, em tese, o cara é estagiário, aí chega uma hora que a gente chama de carreira Y, né, que isso tudo bem, chega uma hora que a pessoa parece que ela se vê obrigada, como numa bifurcação, a escolher a direita e a esquerda. E dependendo da cobrança social, da cultura da pessoa, até da própria falta da consciência de si mesmo, ela acaba aceitando determinados desafios que não são para ela. E eu acho isso uma dor, né? Uma perda de talento muito grande, porque o cara é muito bom em ser professor e essa carreira em Y, esse lado do Y, ele é super escalável. Que tudo bem, eu dei aula 20 anos da minha vida como personal e fui muito feliz cara, toda vez que eu precisava, se eu quisesse, eu podia voltar. Onde eu fui morar no mundo, eu tinha trabalho, porque atividade física tem espaço em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente. E tem espaço para se você quer fazer, né? Exato. Então também tem toda essa, né? E aí, quando você fala isso, cara, eu concordo com você que eu acho que essa galera que é mais jovem tem sim esse posicionamento, mas eu ainda acho que o mercado, claro, que depois de pandemia a gente está meio querendo entender qual é esse tal do novo normal, né? Mas eu acho que essa pandemia vai ensinar muita coisa pra gente, inclusive a se posicionar com mais firmeza, a dizer os nãos com saúde. Porque o não saudável, ele é um passo pro crescimento, né? Assim, dizer, cara, isso eu não quero pra mim, porque vai ser ruim pra você se eu aceitar. Isso é tão legítimo, é tão poderoso isso. Aí, olhando para esse lado, Marcel, sobre o seu olhar, cara, a gente, para parte teórica, técnico, a gente tem outros caras, né? Vamos falar de nós. Sobre o seu olhar, agora você gerindo 10 unidades, você deve ter um monte de gente aí debaixo do seu guarda-chuva, das suas asas, né? E eu te conhecendo, eu sei que você é um lorde, mas você tem uma espada, né? Você é afiadinha lá, que eu sei que você, na hora que precisa, você puxa, né, a adaga. Aí eu queria entender sobre o seu olhar, o que é para você um talento nas empresas? Como que você reconhece esse cara? O que te bate, assim, a hora que você olha para isso e fala assim, pô, esse cara, te quero. Sabe legal, assim? vamos lá. Sei. A minha sensação e das experiências todas aqui, acho que é legal falar da gente, no que a gente viveu aqui nesse papo. O talento é o cara que está num nível de alinhamento com a empresa que acho que antes da gente necessariamente propor tarefa, buscar uma orientação de trabalho, o cara
ele já extrapola, né? Assim, quer dizer, ele não só cumpre porque ele entende a essência daquela posição que ele está fazendo, e se vê naquilo, quer dizer, se engaja com aquilo, como ele naturalmente já extrapola. Então, seja por um excesso de competência daquela função técnica, seja porque, além da função que ele exerce, ele começa a ter um nível de abrangência, de olhar e atitude que começa a chamar atenção, né? Então, para mim, as pessoas que naturalmente começam a aparecer, a desempenhar essa condição, é porque tem uma visão super sistêmica, então eles conseguem entender a importância daquela função técnica, do parafuso que tem que apertar naquele momento, naquele horário, naquela rotina, mas também consegue enxergar, então, assim, enxerga a importância do dele, mas enxerga a importância do todo, e aí ele não deixa falhar naquilo, tem excelência, reproduz aquilo para os pares, e além de tudo consegue enxergar o impacto disso nas outras posições. E exatamente por ter essa visão sistêmica, ele extrapola. Ele começa a antecipar a situação, ele começa a propor solução antes de você necessariamente perguntar ou pedir, né? Então, eu acho que são essas atitudes, e isso só acontece porque, puta, a gente sempre fica naquela dúvida, putz, é do cara ou é desenvolvido, né? E o que a gente faz e tal. Puta, eu não consigo acreditar que é uma questão única. Acho que é sempre a combinação, eu acho que é um pouco do cara sim, porque a experiência anterior dele trouxe isso, fez o cara viver a relação com várias outras pessoas e perceber que essa atitude é importante. Então tem um pouco dele, mas ele vai sendo forjado também ao longo do tempo, sabe? Assim, eu acredito que é fenótipo e genótipo. Cara, você falou um negócio que me deu vontade de dar um insight aqui, que é assim, ó, talento não tem escala hierárquica. Não importa se o cara é dono ou é da manutenção. Talento é talento. Não tem essa. Talento, gente. Aí, isso é uma coisa que você me estimulou a falar, tá, Marcelo? Atenção que a fala é sua, só estou reproduzindo. Legal. Não existe essa coisa, não importa. O talento, ele é como você disse, né? É um cara que você percebe que ele tem uma inconformação, não sei se existe essa palavra, mas vai existir aqui agora, mas ele tem uma inconformação, ele é inconformado com o status quo. Ele quer sair o tempo inteiro desse status quo porque aquilo incomoda o cara. Ele fala, pô, eu preciso ir atrás. E você sabe, aí olhando para isso, tem uma coisa chamada criatividade, que você disse também, que é um soft skill, que é uma competência comportamental. E a criatividade, para o que a gente vai viver agora, a gente não está falando de cunho artístico. Criatividade agora tem a ver com a entrega de uma tarefa bem resolvida, uma solução para alguma coisa que nem é da alçada do cara, mas ele criou uma situação que deu uma boa resposta para o todo, entendeu? Então, isso que você está falando, nossa, meu, é fundamental que as pessoas entendam. E sabe, assim, eu vou complementar, assim, sabe que eu acho legal? A gente, há bastante tempo, vem escutando essa coisa do horizontalizar, tira as salas, viram todas as baias, todo mundo trabalha junto. Ok, isso de fato vem acontecendo. E agora a gente acelerou, porque os 5 anos em 5 dias, a gente tem que mudar tudo. Né? E aí a gente fala, putz, agora não é nem mais baia, agora é home office, todo mundo. Mas o que é legal, que eu acho que vai começar a mudar um pouco as relações de trabalho, e talvez os talentos voltem a aparecer com as soft skills e tal, é que é o seguinte, tinha toda aquela trajetória, como você comentou, profissional, né? A estagiário, professor, né? E aí, agora, quer dizer, as empresas, especialmente porque muda a conceito do back-office, do escritório e tal, e aí o que a gente, acredito, vai passar a viver bastante são projetos e gestão de projeto. Não só a carreira e a profissão ali que está na carteira, e sempre aquela discussão, porque o cara que é muito envolvido, aí ele começa a desenvolver mais competências, novas habilidades, aí alguém que lá atrás tentou dar um balde de água gelada no cara, fala, não, mas aí tá fora da tua função, não pode fazer, ou porque o outro departamento vai achar ruim, ou porque
é acúmulo de função, então o RH da empresa mais conservadora fala que não pode fazer. Assim, tudo isso a gente já escutou nas trajetórias, né? Assim, e aí, o que eu acredito é que muda essa mentalidade das pessoas participarem, o que se fala das empresas que permitem o job rotation, que permitem você hoje entra por essa função, mas você migra tanto porque a tua competência vai te apresentando novos caminhos e tal. Então, eu acho que essa transição que a gente viveu do verticalização para horizontalização, agora a gente vai viver da horizontalização ou da pseudo-horizontalização por uma coisa tão misturada que assim não tem mais eu acho que um escopo tão fechado, né? Tão técnico, tão fechado de função. Eu acho que vai permitir uma transição de carreira mais facilmente. As empresas vão forçosamente estar mais abertas a isso. Eu estava aqui, eu vou dar um exemplo real, tá, disso. Eu tenho aqui um escritório central com um grupo de colaboradores e 10 unidades, das quais hierarquicamente tem um supervisor e as funções operacionais, atendente, professor. E aí, o que acontece é que a gente juntou, o time falou, pessoal, a gente contando história real dessa pandemia, tá? A gente precisou, a duras penas, e para mim, você me conhece o quanto isso não é fácil, né? Tem a espada, mas eu às vezes reluto para poder usá-la porque eu entendo o valor e toda a responsabilidade que a gente tem. Mas a gente fez corte. E, puxa, como é difícil você encontrar critério e tudo mais, e a gente fez corte. Ou seja, no final, a gente reduziu 20%, 25% do efetivo que nós tínhamos, em termos de unidade mais matriz, mais escritório. E quando isso acontece, você reúne o time e fala, olha, a partir de agora, galera, a gente vai correr por 2 em campo. É tipo jogo de futebol, um cara machucou, Copa do Mundo, cara, agora corre o dobro porque não pode deixar a bola passar por aqui. Sim. Então, nessa situação, a gente se viu assumindo novas funções e aí um dos exercícios que a gente parou para refazer é falar, cara, vamos redesenhar processo que a gente tem, porque pode ser que a gente tenha processo super específico e que tá, como a gente vai ter que abraçar um voo maior agora, um escopo maior, eu vou precisar ser eficiente nisso. E aí, para que eu seja eficiente, eu preciso automatizar processo. E aí, quando eu automatizo o processo, eu crio projetos, trago talentos e pessoas engajadas em determinadas funções, criamos comitês para alguns assuntos. E aí, a resposta não tem que vir de você, que é o líder maior daquela organização. A resposta está vindo de quem participa daquele projeto. E aí o talento vem à tona de novo. Aí, nessa hora... Quer dizer, o talento não é só quando tudo está muito bom, né? E que aparece porque você deu mais benefícios e mais devolutivas a ele. O talento, aliás, ele surge também nessa situação. Na diversidade. E aí o cara fala, puta, cara, eu entendi, comprei o jogo, entendo, tô aqui engajado, tenho o mesmo propósito e tal, e vou então correr o dobro em campo. Eu vou abraçar mais uma posição, eu vou ajustar. Eu tenho, neste momento, supervisor que está cuidando de 2 unidades. E que a gente está discutindo se retoma, voltar um em cada unidade para este momento pós-pandemia. Eu tenho profissional que, além de fazer a aula ao vivo, lá quando voltar, ele está projetando 2, 3 novos produtos que a gente pretende lançar, e, cara, produzindo online conteúdo e tal, e para poder ter online. Então, você vê o desejo das pessoas que são, de fato, engajadas em querer contribuir e querer trazer solução. Né? Essa é a parte legal. E aí o talento de novo aparece. Né? Então, ele aparece também quando você está na bonança, na parte boa, na fase legal, mas ele aparece bastante na diversidade quando você engaja e se aproxima. Então, acho que esse momento para a gente traz uma oportunidade. Né? Assim, além do aprendizado, traz uma oportunidade de estar perto das pessoas e ver essas competências aflorarem. Eu vou te dar um exemplo agora. Você falou um negócio que eu fiquei aqui pensando. Amanhã eu vou ter uma live às 5 da tarde, às 17, antes da minha próxima, que é com a Flávia Fonseca, da Bodytech, né? E amanhã eu vou ter com o Pablo. O Pablo, ele é um pupilo, na verdade. Ele comprou meu curso de liderança. E amanhã eu vou fazer uma live com ele, porque o cara é tão talento, que ele pegou o conteúdo e me perguntou, né? Tia Cris, posso usar o conteúdo na minha pós? Para oferecer, né? Eu falei, cara, lógico,
Porque o que eu vejo? Eu estou contando isso por quê? O que eu vejo nas empresas hoje, Marcelo? Você é um talento nato, então você permite, você dá permissão para que o talento apareça. O que eu vejo é que há muitos donos e gestores que, por falta de autoconhecimento, autogerenciamento, falta de entendimento de como funcionam as sinapses cerebrais, inclusive, para assimilar o talento do outro em detrimento de si próprio, e a gente vai falar de ego, a gente vai falar de um monte de coisa, eu vejo nas empresas uma grande insegurança por parte da gestão e da liderança, naquela dúvida, né? Eu incentivo o talento ou dou uma brecada nele, porque senão o cara me passa para trás e vai trabalhar em outro lugar. E eu digo, bem, aquela famosa frase, acho que é Drucker que fala, não me lembro, né? Experimenta não treinar esse cara, né? Você vê o que acontece, entendeu? Pois é, pois é. Então, assim, aí eu queria ver, assim, como gestor, tá? O que seria motivar um cara desse? Porque, pô, um cara desse, ele é fora da... o sarrafo dele é alto, né? Ele é o mesmo, ele também te cobra isso, porque o talento não é besta. Ele intuitivamente, ele não é tão consciente, porque cabe a nós fazermos esse estímulo. Mas intuitivamente ele sabe o valor dele. Ele sabe. Aí não estamos falando de ego, não, nós estamos falando de entrega, né? Sim, é isso aí. E qual é essa parte? Assim, como é que você como gestor, o que você faz para motivar Vamos o lá. talento? Eu acho que... Cara, eu vou dar também exemplos práticos que acho que é a parte legal. Claro, né? lógico. Momentos que eu já vivi de trazer algumas dessas pessoas com esse nível de destaque para participar de reuniões de decisão para alguma coisa, ou de reuniões de resultado para trazer a sua contribuição, às vezes para ser ouvinte, porque a pauta não diz tanto respeito à função dele, e aí às vezes a pessoa chega meio acanhada. Assim, de novo, o primeiro passo é aproximar, para entender quem é ele, o que ele quer, o que ele gosta, para onde ele vai, qual a trajetória que ele pensa, onde ele quer chegar. Então, entendendo um pouco desses anseios, a gente consegue ajudar a trilhar o caminho. Mas o caminho é dele. Se ele quiser sair, ele vai sair. Se ele quiser buscar, ele vai buscar. Tem que estar muito claro isso. Exato. E a gente, enquanto colaborador desse caminho, vai tentando mostrar desses desejos de alcance que ele quer ter, alcance profissional, não só salarial, também, mas não só salarial. Mas esses desejos de alcance, porque é a sensação da conquista e tal, putz, agora eu estou batalhando. Tem uma colega hoje que apresentou para um grupo de investidores as suas competências como uma possível gestora de projeto, porque eu gosto muito do trabalho que ela faz, ela é uma gestora de projetos, e eu falei, olha, eu estou aqui participando aqui de um outro negócio ao mesmo tempo, enquanto eu faço aqui a gestão da Bluefit, eu queria que você se apresentasse para ser uma candidata gestora de projeto, e ela comprou, estudou e tal, e deu um show, né? Fez uma boa apresentação. E eu acho que é um pouco isso. Então, assim, eu a conheço muito bem, eu sei onde ela quer chegar, eu sei que ela quer atuar com isso, surgiu uma oportunidade, o que eu fiz foi fazer a ponte ou ajudar. Então, e veja, hoje ela trabalha comigo diretamente, assim, então acho que se ajudar, primeiro, entender, né? E aí, segundo, no desenho, na construção, na trajetória que você imagina para essa pessoa dentro da casa, ir mostrando esses caminhos. Então, assim, escutar, depois mostrar os caminhos que existem dentro da casa, e que eu mais gosto de fazer é desafiar. Eu vou contar uma história legal. Tenho no meu time um diretor de operações, uma gerente financeira. E outras pessoas, mas eu vou contar do caso desses dois. E aí, o diretor de operações, putz, é um cara que tem uma habilidade incrível já com Excel e tal, e aí outro dia a gente estava discutindo sobre dashboard, até para a área financeira e tal. Ele falou, não, cara, acho que eu consigo ajudar. E aí, eu falei com ele numa semana, na outra semana, no final de semana, até ia encontrar com ele por um outro propósito, e aí ele falou, não, eu estou aqui fazendo um curso de Power BI. E aí, na outra semana, ele me apresentou um relatório, a gente criou um relatório aqui de gestão de crise, de perda de cliente, evasão, cancelamento. Ele criou um dashboard no Power BI, tá, assim, não precisava ter feito, foi lá, buscou. E aí, quando ele fez isso, ele mostrou a nossa reunião semanal de follow-up com todos os líderes que eu tenho aqui no time. E aí, a menina do financeiro, ela sabia da necessidade do departamento, que era super operacional, mas ela não tem essa mesma habilidade em termos de demonstrações. Então, com alguma frequência, eu estou lá ajudando. E aí,
ela viu ele fazendo, descobriu qual era o curso, foi atrás, e eu falei, olha, né, assim, estimulando, desafiando, pô, por que você não faz? Aí foi lá se inscrever. Então, assim, contando um exemplo prático, mas no final, eu acho que além de escutar, ajudar a trilhar caminho, é desafiando as pessoas ou convidando-as a um novo escopo, a um novo projeto, a uma nova reunião, porque isso reforça o senso de propósito daquela organização para a trajetória Claro. dele. Sim. Né? Assim, putz, essa organização de fato contribui para o meu desenvolvimento, contribui para a minha realização, então eu consigo entregar mais do que a minha função, seja de atendente, supervisor, gerente, diretor, não importa. Então, esse movimento contínuo com as pessoas, eu acho que é importante. Ficar distante é um erro crasso, não dar feedback é um erro crasso, não proporcionar esse desafio que tira a pessoa da zona de conforto e só ficar avaliando a avaliação de desempenho da função técnica apenas, putz, você vai minando a relação do colaborador. Então, contando um pouquinho de coisas que eu fiz e um pouquinho do que eu acho que não se deve fazer, sabe assim? Sim, claro. Em termos de retenção. E aí, assim, vou somar um outro ponto que de novo, como oportunidade. A pandemia traz para a gente o olhar de que agora as pessoas estão tendo que fazer esse equilíbrio pessoal e profissional, que é o desafio de todos nós, o tempo inteiro. Você, uma vez como minha coach, me orientando, num momento, eu falei, putz, eu preciso, e eu relatei, eu preciso encontrar esse equilíbrio, acho que como muita gente. Sim. E hoje eu me sinto melhor, muito melhor nesse aspecto, assim, em termos de... Eu avancei alguns degraus, sabe, em termos dessa questão do equilíbrio pessoal profissional. E eu acho que todo mundo quer isso. E a pandemia mostra que você pode ser produtivo com um formato totalmente diferente. A relação das quatro paredes do escritório, a questão hierárquica. Então, de fato, eu acho que isso vai mudar. Não é assim, já era aquilo que a gente vislumbrava como tendência, forçosamente a gente está tendo que fazer. E isso nos ensina. Em uma dessas reuniões semanais que eu fiz com o time, Cris, eu falei o seguinte, galera, estamos todo mundo em home office. Se voltar, quem precisa do escritório? Ah, putz, eu gostaria de ter um lugar. Ah, não, eu não gostaria, eu estou produzindo 3 vezes mais. Então, assim, essa condição está dando para a gente um aprendizado dos nossos processos, de como a gente geria antes, o que é necessário de fato. Inclusive para identificar talento também, né? Porque Inclusive, a nossa pessoa, a gente tem uma gestora, a gente tem uma gestora que faz departamento pessoal e RH. E quanto mais ela fica em departamento pessoal, menos ela fica em RH. E eu venho provocando, putz, vamos automatizar tudo que é DP? Tem lá a contabilidade, que ajuda com alguns processos, e o resto automatiza. E aí vira gestora de RH, né? Cuidando de fato das pessoas, treinamentos, etc. E a vibe assim, a gente planejou isso como a vibe de 2020 para que pudéssemos alcançar esses resultados, né? E começou, assim, a gente já inicialmente automatizou os processos e exatamente no pré-pandemia a gente estava, pô, agora está na hora, vamos rodar aquela questão de... A gente criou uma agenda para que ela pudesse rodar as unidades para estar perto das pessoas, para ouvir, como se fosse um ombudsman, sabe? Uhum. Mas para fazer coisas que a gente nunca tinha feito, né? E para sentir um pouco o resultado disso. A gente, Cris, está numa área de serviço, depende de pessoas o tempo todo, é clichêzão falar isso, mas... apesar da gente estar... Hoje eu represento uma bandeira que ela é low cost, né? E aí, por ser low cost, vamos falar, não tem serviço, não tem aqui, cara pálida, porque a gente tem contato humano, então tem serviço o tempo todo. Pode ser numa proporção muito diferente, mas é isso. E aí, não tão sistematizado, né? Mas tem. Exato, não, assim, Relacionado eu até acredito, que ele tem sistematização que gera mais autosserviço, Sim. ok? Mas ele não deixa de ter serviço, ele tem menos gente. Inclusive, essa é a tendência, atenção. Exato. Isso é a tendência. Cada vez mais as pessoas confundem, aí olhando para o viés humano, né? As pessoas confundem inteligência e consciência. A consciência é a capacidade de você resolver um problema. A consciência é a capacidade de sentir. Robô resolve problema, mas ele não sente. Exato. E isso é uma competência de futuro. Em 2045 será criado o computador mais inteligente do que todo o planeta Terra. Mas ainda não descobriram um robô que fosse capaz de sentir o que só nós podemos, entende? Então, essa correlação humana versus entrega de tecnologia precisa ser melhor entendida, porque senão as pessoas vão ficar cada vez mais ainda reféns
essa coisa tradicional de ter que estar no ambiente corporativo. O ambiente corporativo é aonde você estiver. Eu não sei se vocês sabem, mas o celular é um escritório. E daqui a pouco será o óculos. E já é o relógio. Entende? Então, Exato, isso não impede de que se você quiser fazer algo, você fará aonde for. Entendeu? exato, E exato. isso que a gente precisa entender. A gente não tem que ficar puto, porque tem cada vez mais app substituindo a gente. Que ótimo! Sobra espaço para outras coisas, sobra espaço para relacionamento, sobra É isso. espaços para a gente dividir coisas legais, que eu tenho que te mostrar um negócio muito legal. Dois Opa, negócios, eu vou te mostrar um, tá? vamos Você lá. espera aí que a gente preparou aqui um negócio para você. Trabalhar com o Marcel é um privilégio, porque como ele está sempre vendo, buscando melhorar, saber mais, faz com que você também o queira fazer, buscar se desenvolver, se aprimorar. Com uma diferença muito bacana de algumas pessoas. Ele não esconde o jogo, ao contrário, ele mostra, ele gosta de compartilhar. Essa confiança que vai sendo construída vai te dando esse ímpeto de querer ser cada vez melhor e a convicção de que se precisar tomar uma bronca ou ser alertado por alguma coisa porque não está indo bem, ele vai dizer, e se estiver indo bem, ele vai elogiar e também vai dar o crédito por aquilo que você começou, iniciou, sem puxar, enfim, uma das pessoas mais íntegras, se não a mais íntegra que eu já trabalhei na minha vida, um privilégio. Olha, caraca, hein, Cris? Vou chorar aqui, muito legal. Puta, o Gui é um irmãozaço, cara. Puta, que delícia escutar isso, muito bom. Agora eu vou te falar, a gente precisa validar essa nossa trajetória, porque ainda que seja o Gui, um cara sensível, querido, um amor de pessoa que a gente conhece, sabe, uma pessoa para se dispor a dizer isso é porque isso realmente você fez a diferença na vida das pessoas. Então, essa corresponsabilidade, tecnologia nenhuma substitui. Entende? Assim, a corresponsabilidade, a participação, a estar perto, ser um líder que inspira, entende? E isso é ser talento no líder. Como um líder, Caramba, que não é? legal. Puxa vida, é mega gratificante, assim, eu tenho, puxa, o Gui e tantas pessoas que a gente teve a oportunidade, assim, de cruzar, né, nesse caminho, muitos viraram amigos, realmente, e eu acho que a gente tem a chance, Cris, nessa aproximação, ao conhecer cada um, assim, no detalhe, conhecer de coisas que a gente sequer imaginava. Seja novas habilidades, né? Assim, seja uma forma de reagir a adversidades, porque a gente vai ter também o nosso momento azedo, né? Ruim, e que, putz, como é bom ter alguém do lado, assim, para compartilhar. O Gui comentou uma coisa e bastante em relação ao que a gente está vivendo agora também, que é a história da pandemia, quando a gente precisou fazer os cortes e tal, e mesmo algumas outras medidas restritivas do ponto de vista financeiro que a gente precisou criar aqui dentro da casa, e que antes de tomar a medida eu chamei esse grupo de líderes que é quem eu faço o contato, pela posição que eu ocupo, na verdade eu tenho um grupo a quem eu compartilho a maior parte das decisões, praticamente todas as decisões e tal, que é o grupo da matriz. Esse grupo está comigo ali, de olho fechado, debaixo d'água, então é legal, porque às vezes até na incerteza, na insegurança, quando você compartilha, você tem a chance de escutar uma outra opinião e forjar também a sua decisão final, né? E eu sou um pouco desse perfil, né? Eu gosto desse momento de compartilhar e de escutar outras opiniões e tal. Às vezes, e isso foi muito duro na minha trajetória, algumas das decisões tiveram que envolver essas pessoas com quem eu compartilhava o dia a dia. E como foi difícil, assim, como foi duro, porque, é óbvio, na função de gestor a gente precisa criar essa separação, né? Na hora de Colocar tomar o uma decisão chapéu, né? mais dura. Mas ainda assim, mesmo quando isso foi necessário, a forma é a diferença, né? A forma de fazer a diferença. Então, a forma, e isso, de novo, lá atrás, estar perto, poder escutar, criar relação, gerar confiança.
Eu escutei uma vez uma máxima de uma pessoa que hoje é consultor também do setor, e eu usei para mim, né? Uma das pessoas que me ensinou o processo de vendas e tudo isso de vendas, que foi o Jean. O Jean falou assim: as pessoas gostam compram de quem elas gostam, conhecem, gostam e confiam. Gostam, As pessoas conhecem, compram de quem elas gostam, conhecem e confiam. E aí, quando ele falou isso, eu falei, putz, não é só comprar o plano, que é aquilo que a gente vende, nos cursos de venda e tal, mas é conquistar confiança, é comprar a ideia, é comprar o projeto, é comprar... Vamos lá com uma faca para a Terceira Guerra Mundial, mas só com uma faca, ao invés de com uma bazuca, vamos, ei, vai todo mundo. Então, essas maluquices que a gente, nos momentos de adversidade, vê, a gente tomou uma decisão agora também, na situação da pandemia, que foi do time do escritório todo, e eu fui o primeiro a obviamente, me sentir na carne, e falou, galera, a gente vai precisar, em termos de segurança de caixa, fazer uma redução. Puta, redução salarial, independente das relações, se é litígio ou não, a gente vai precisar fazer uma redução. No teto, né, cara? A hora que tem que falar isso, gruda no a gente vai precisar fazer uma redução, vai começar por mim, mas que vai impactar as posições de liderança aqui da empresa. A galera fechou e falou, vamos embora, tá certo, entendemos, apresentei, né, obviamente, todos os resultados e tal. E você fala, caraca, como é bom ter um time, né, assim, se construir e falar, vamos embora. E não é, e de novo, fui mostrar uma situação difícil, ruim, e todo mundo não arredou o pé, não foi por isso que fez corpo mole, não foi por isso que mudou, pelo contrário, engajou, pegou mais escopo, assumiu mais funções. Eu falei, fulana, seu departamento aqui, a gente vai tirar seu suporte, você tinha lá um assistente, 2 assistentes, eu vou tirar, você vai ficar sozinha, e a gente ainda vai passar por uma fase de redução salarial. Puta, de novo, estou aqui sendo super resumindo o que aconteceu, né? Mas toda a construção faz com que as pessoas comprem a ideia, né? E aí, no final, você vê a importância dessa relação, de construir essa relação. Então, voltando lá nos talentos, que é o nosso tema central, o que eu enxergo é que surge a oportunidade da gente observar talento todos os dias. A nossa responsabilidade é não fechar os olhos para isso. Porque, assim, às vezes o excesso de função, às vezes as responsabilidades, às vezes não é que você não quer, você como líder ou gestor tal, mas às vezes você não dedica. E se não dedica é porque não está tão enraizado ainda, sabe? Assim, as pessoas às vezes sabem da importância, têm a consciência da importância, mas sabe aquela coisa de você precisa praticar para que isso se torne um pouco mais natural, para você estar com ouvidos e olhos abertos? Então, se você não praticar, não vai rolar. Você vai lá e lê o livro da Cris, aí depois volta para casa e faz a mesma coisa que você fazia ontem, e continua distante. E aí, cara, so sorry, você não vai conseguir identificar talento e ter essa galera do seu lado na hora que você mais precisar. Eu acho que... Desculpa, pode falar. Então, é isso. Assim, a conclusão é essa. A gente ter a chance de estar com ouvidos e olhos abertos o tempo todo para isso. E é tão fácil criar oportunidade de estimular o ato de delegar, que é um papel nosso como líder. O ato de delegar e acompanhar isso, né, depois que você delega, é tão legal quando você vê a pessoa faz muito além do que você pediu. Pediu abacaxi, entrega a salada de fruta, sabe aquelas histórias assim? Então... Olha, eu ia te falar um negócio, é isso que eu ia te falar, olha. Me fizeram uma pergunta, né? Porque eu faço umas caixinhas de pergunta, a galera vai perguntando e eu vou respondendo, né? Nessa semana de live, principalmente, eu estimulo pra caramba. E me perguntaram assim, Cris, o que mais te inspira a ser uma pessoa que trabalha com RH e gestão de pessoas? E eu disse, cara, pra mim, o que mais me... Eu vou dizer, a palavra é tesão, sabe? Eu tenho um amor, me dá tão negócio aqui, assim, uma gastura de ver o outro se desenvolver. Entende? Porque é por isso que a gente decide trabalhar com as pessoas, que é isso que você está falando. Entende? Que se você não tiver isso, se você não tiver um interesse genuíno no desenvolvimento do outro, você não vai conseguir ser um gestor de pessoas. Você pode querer, mas você não vai conseguir. Quando você olhar o outro como uma concorrência ou alguém que te enfraquece, te desestabiliza, você não tem perfil para trabalhar com pessoas.
Você só vai ter perfil para trabalhar com pessoas quando você olhar para o outro e dizer, voa, entendeu? Seja muito melhor do que eu. Cara, eu olho, eu tenho pessoas que eu já desenvolvi, enfim, tenho feito esse trabalho. Eu amo desenvolver talento nas pessoas e cutucar mesmo, assim, eu vou de machado, não tô nem aí. E se não quiser gostar, vem o próximo, porque vai vencer comigo o cara que tiver casca grossa, que o cara que for mimimi não passa de ano, entendeu? Mas por quê? Porque eu sei que a vida é dura, cara. Eu sei que vai cobrar, é melhor ouvir de mim. Porque ouvir lá na frente, ou de você, ouvir lá na frente de alguém que vai só passar uma na sua cara, você pode até ganhar mais dinheiro, beleza, tá tudo certo, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa chamada longevidade de carreira. Nós estamos falando de legado, né, Marcel? A gente está falando daquilo que a gente deixa aqui e que não é agora. Exato. É construção. No final a gente continua construindo, né? E aí... Entrega. Puxa, é tão legal quando você pôs aí a surpresa, né, do Gui, a sensação quando eu falei, putz, emociona porque você vê um pouco do reflexo dessa construção, assim, escutar alguém falando a seu respeito é sempre gostoso, né, assim, você vê, ainda mais desse jeito, mas você vê, você relembra um pouco aqueles momentos que você construiu isso, sabe, assim, para poder ajudar, desenvolver, compartilhar, consultar, né, putz, eu adoro poder consultar as pessoas que estão ao meu lado, né. E aí acho que a gente, de novo, toma melhores decisões ao longo da trajetória. Você comentou agora, Cris, de eu vou com o machado dando, assim, ajudando a forjar o cara. E é um pouco do que eu te falei isso no começo do nosso papo aqui. Eu acho que você é assim mesmo. E que bom que existem pessoas assim, sabe? Eu não porque ajudam a subir o sarrafo, sabe, forjar mais para esses momentos, assim. Eu tive líderes, gestores, meus líderes, né? E que de diferentes perfis, assim. Mas é engraçado porque na minha história alguns tinham essa coisa de ver o que eu estava a fim de fazer e iam mandando coisa. E eu tenho até hoje o péssimo hábito de falar sim, né? Então, tudo bem, vamos lá. Depois eu me vejo maluco. A gente já falou sobre isso, hein, Marcel? Pois é. Eu me lembro. Pois é. E aí, o que eu quero dizer... E aí, o que é legal? Como você já me falou sobre isso, eu tive alguns líderes e alguns mentores, Cris, eu vou chamar assim, e você já me provocou algumas vezes, exatamente por conta dessa minha característica. E aí, hoje... no começo, sem dúvida, foi muito difícil, mas hoje, dizer não e voltar para casa feliz, saudável, tranquilo, é muito reconfortante, né? A diferença é que eu continuo falando não sorrindo, e aí as pessoas falam, puxa, meu, o cara até para dar bronca ele dá risada. Mas é um pouco a minha forma, né? Assim, eu não consigo fugir à minha característica pessoal. Eu consigo falar sério, eu consigo parar de sorrir, né? Quando o assunto quando eu não gosto, de fato incomoda por uma questão atitudinal, comportamento e tal, aí você não me vê sorrindo. Mas se é uma coisa que eu sei que não foi má intenção, foi erro técnico, a gente faz isso de um jeito tão leve que ainda assim funciona. A questão está aí para mim. Se é um erro técnico puro e simples, na boa, a gente vai errar também e ok. Tudo bem. Óbvio, medindo os devidos impactos, mas se é uma coisa de atitude, de comportamento, aí azeda. E aí, mesmo esse cara super easygoing que sou eu, aí eu tiro a espada um pouquinho das costas e mudo um pouquinho o tom e a fisionomia. Porque eu aprendi às duras penas saber fazer isso, né? Eu fui um líder que no começo precisou ser forjado. Precisei tomar uma pancada, várias pancadas na cabeça e ver que nessa hora, de fato, você precisa... Nessa hora de endurecer, de fato, precisa acontecer. Porque senão você perde acho que perde a liderança, né? Perde a autonomia, perde a rédea da sua mão. Assim. Então, quero te contar um negócio, só para
Eu vou te mostrar uma coisa, mas eu quero antes falar uma coisa. A semelhança nos une. A semelhança nos une. Mas são as diferenças que faz a gente crescer. E isso se chama administrar conflito. O conflito é apenas uma diferença. Na comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, né? Ele diz o seguinte, que toda violência, ela é um pedido, né, de uma necessidade, de uma necessidade não atendida. Entende? Uhum. Então, quando você percebe que o outro entra para agressividade, para um tom pessoal, você precisa mediar. Então, nosso papel é só saber mediar e não ter esse cunho pessoal, que é o que você acabou de dizer. A gente precisa olhar para isso, mediar isso e entender isso. E você sabe que apesar... E eu quero te dizer uma outra coisa. Você, com todo esse jeito seu lorde, que é um jeito muito legal, sabe, Marcelo? É muito humano, é muito bacana. Você é um baita gestor de pessoas. É que, né, assim, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser instituído. Todo líder é um gestor de pessoas. As pessoas só precisam entender bem que chapéu é esse, né? Você é tão gestor de pessoas que olha o que você fez com uma pessoa aqui, ó. Quer ver? Olá, eu sou a Patrícia Rocha. Caramba. E eu vim aqui falar de um profissional, de um talento nato, que é você, Marcel Gandra. Que saudade! Pessoa sensacional, um executivo de garra, audácia, competente. Eu não tenho qualidades para dizer o quanto você é conciso nas suas atitudes, na sua perspectiva de vida, na sua perspectiva profissional. É um líder que atua e faz e diz tudo conforme tem que ser feito, da melhor forma. Eu sinto muita saudade da nossa parceria, de ter trabalhado contigo, né, nos nossos desafios. Você tem qualidades que despertam muito interesse e admiração em mim, né? Eu só tenho coisas maravilhosas para te falar como amigo, como profissional, e o mundo, você merece o mundo. E aqui eu quero te fazer um pedido. Eu estava fazendo um dos meus cursos, né, que nós fazemos sempre, de gestão, e neles eles comentaram que o profissional precisa ter um mentor, né, um executivo. Para ser bem sucedido, nós precisamos de mentores, que a gente converse a cada 3 meses que seja. Você quer ser meu mentor? Caraca, meu, que declaração animal. Putz, Paty, acho que você tá, eu vi você aqui entrando com a gente. Claro que sim, é uma honra, né? Cris, deixa eu te confidenciar uma coisa, e Paty, tomara que você esteja escutando. Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em um dos projetos aqui que a gente esteve, né? Lado a lado ali, pensando na prospecção, novos clientes e tal. A Paty, Paty trator. Tá aqui, olha ela aí, cara. Paty não rodou teu outro vídeo, mas eu te explico. Faltou um pedacinho que depois ela te conta o que é. Ela só ia finalizar. Legal. Então, assim, só para trazer um assunto à tona aqui, a Paty, para mim, era um desafio enorme, porque já era uma gestora, já tinha uma pancada de gente atuado como liderado dela. Uma pessoa que foi forjada numa empresa que viveu assim, momentos de altos e baixos, né? Assim, em termos de resultado financeiro e tal. E aí, para mim era um desafio enorme liderar a Paty. Eu tinha, olha o preconceito de novo, né? Isso tá ferrado, agora ela te fez um pedido em público. Percepção, pois não, assim, é uma honra poder fazer isso, vai ser muito legal, assim, até para não só matar a saudade, mas para a gente discutir assim, trajetórias profissionais, caminhos, decisões, etc. Mas a conferência aqui é porque eu achei que ia ser um desafio enorme para mim, assim, no sentido de uma pessoa que já tinha uma bagagem enorme, que já tinha liderado muita gente, que é dura na queda, firme pra caramba, dura na queda pra caramba, com todas as convicções dela. Quando acha ruim, fala, mas não espera um segundo e vai lá, né, assim, e consegue. E sabe fazer isso
de um jeito duro que eu admirava, mas que eu confesso que eu falei, putz, será que vai rolar? E eu vou te falar, Cris, essas diferenças acho que nos engrandeceram. A relação foi tão legal, assim, acho que a gente é um pouco reflexo das pessoas com quem a gente convive também, né? É o que se diz, e aí eu acho que eu pude aprender demais, assim, com a garra dela de... Cara, pensa numa pessoa aguerrida para a parte comercial. Eu não conheço igual até hoje. Acho que ela é muito, cara, sangue nos olhos para isso. Acho que tem um DNA, talvez forjado também nas dificuldades todas que a empresa que a gente passou junto viveu. E ela ia lá e tirava leite de pedra e tal. Então, é muito legal você ver esse tipo de comportamento em alguém. Não, porque você vê, o Gui é um cara easygoing, suave, na nave. A Paty, ela é mais pedra bruta, ela é. Né? Ela tá aqui, ela sabe que eu a amo muito, e eu posso falar isso porque eu amo ela muito, e ela é demais, entendeu? E você, como assim? A gente tá falando talento é você, Marcel. Você é esse cara, é esse talento todo. Marcel, ó, a gente tá caminhando pro final. Eu sei que toda vez que eu faço isso, me dá um treco, assim, que eu falo, eu quero mais. Que droga, mas a que gente pena. tá começando, tá indo pro finalzinho, então eu quero que você terminar o seu raciocínio e aí vai finalizar, se puder dar uma dica pra galera aqui sobre carreira, talentos, o que eles podem fazer para se desenvolverem. Finalizando com você, meu querido. Legal. Bom, primeiro eu vou falar uma dica sobre o tema que eu acho que ela serve para os dois lados, para o líder e para o liderado, né? Para o líder, cara, coloca um pouquinho na agenda, que eu sei que é super cheia e cada vez mais cheia, um momento que te permita abrir os olhos e os ouvidos para as pessoas que estão ao seu lado, porque as soluções muitas vezes vêm mais deles do que de você mesmo. Então, eu tento fazer isso do meu jeito, com as pessoas que estão do meu lado hoje, e eu tenho cada vez mais bons resultados disso, né? Isso sempre me ajudou e acho que vai sempre me ajudar por quanto tempo eu tiver aí à frente de algumas equipes. Para o liderado, cara, apresente-se, né? Assim, esteja pronto e disponível, porque o mercado está ávido por isso, ávido por talento, né? Então, muita gente boa fica atrás de um escudo, ou porque sofreu no passado, ou porque e aí fica forjado para pouco, sabe? Assim, não se expõe, não vai. Então, dê as caras, erre, mas tente, e faça de novo, e melhore, e repita, e acho que é isso que vai criar essa aproximação, é isso que vai colocar em evidência, não porque está querendo aparecer, mas de fato porque quer desempenhar. O aparecer vai virar consequência. Então, eu acho que sair, e isso provoca os dois lados a saírem um pouco do seu conforto, né? Para que essa relação, para que o talento aconteça e seja percebido, as duas partes têm que sair da cadeira, as duas partes têm que se movimentar. Eu vivi com pessoas que eram de outros mercados e se revelaram talentos gigantescos quando vieram trabalhar para esse setor que é o que a gente atua hoje, Cris. E foram, para mim, gratas surpresas. Como tem pessoas que eram super especializadas, mas ficaram tão fechadas no seu escopo que foram perdendo o brilho, sabe? Então, eu acho que eu já vi os dois lados acontecerem. E isso sempre acontece por desistir ou ficar parado naquela sua posição. Esse era o recado que eu queria dar. O outro lado é um super agradecimento a você e ao Guilherme e à Paty que deram esse depoimento, essa galera sensacional que acompanhou aqui, foi mandando... Putz, tanta gente, é ruim eu falar, acabei de ver mais 2, 3 aqui entrando. Um monte! A live fica salva no meu IGTV, viu, gente? Depois vocês podem assistir, que legal. E recomendar e tal. Que legal. Então, assim, Cris, foi uma delícia, assim, eu queria que durasse mais, mas... óbvio, faremos outra, ué. A gente pode fazer várias, né? Sem dúvida, você vê, é suave. A gente tem que humanizar, né? Quem disse que a internet não pode ser
amorosa, né? Acolhedora. Marcel, muito obrigada, galera, que vocês estão todos aí, ó. Um beijo grande para vocês. Dá um beijo nas meninas. Fui, Legal, se não pode cai deixar. aqui. Beijo. Obrigado. Tchau, Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Cris. Tchau, tchau.